Shabbat Shalom. O tema para essa mensagem, dessa Parashá 21, que Tzá, quando realizar, é o óleo sagrado de Hashem. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, te dando graça pelos Teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a estar sensível à Tua voz, em toda e qualquer situação. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Beshem Yeshua Mashiach, fala conosco, me ajude a compartilhar com os meus irmãos o que o Senhor tem nos ensinado através dessas mensagens durante a semana. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Então o tema da mensagem para essa Parashá é o óleo sagrado de Hashem. Nessa mensagem, nessa drashá, podemos aprender um pouco sobre a composição do óleo sagrado. Um óleo de azeite de oliva, inicialmente comum, que quando misturados com outros elementos, na sequência e quantidades correta, se tornaria um óleo especialmente sagrado, um óleo que conecta o mundo espiritual ao mundo físico, o reino de Hashem com este mundo. Não temos como compreender todos os efeitos desse óleo, utilizado para ungir ali o Mishkan, a mobília, os utensílios do templo, consagrá-los a Hashem, e também ungir as pessoas, ali especialmente separadas, para o serviço de Hashem, diante de toda a casa de Israel. Quem fizer algum óleo parecido, semelhante, para usar de uma forma não autorizada, deverá ser eliminada do meio do povo de Israel. Yeshua Mashiach foi separado, foi ungido por Hashem para executar os planos de Hashem nessa terra. Nós não temos como saber como nem quando o Mashiach foi ungido para estar nessa terra. Não sabemos se foi diante dos Malachim, se houve alguma celebração no Mishkan celestial. O fato é que Yeshua nos foi apresentado como o Mashiach, o ungido, o eleito de Hashem e consagrado para esta função sobre toda a humanidade. Conheça ele ou não. Sendo tudo na terra uma sombra das coisas que estão por vir, é importante compreendermos a função espiritual de cada um desses elementos utilizado nesse óleo sagrado. Nós estamos à sombra de Yeshua, que foi ungido antes de nós, em um serviço de Shabat. Na sinagoga, Yeshua se levantou para ler e entregaram a ele o rolo do profeta Ishayahu. E Yeshua leu. Ishayahu, capítulo 61, versículo 1 e 2. O Espírito de Adonai Elohim está sobre mim, pois Adonai ungiu-me para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos em trevas, para proclamar o ano do favor de Adonai e o dia da vingança do nosso Elohim, para consolar todos os pranteadores e o dia da vingança do nosso Elohim.
para confortar todos os que choram. Yeshua sabia que ele era o ungido sobre o povo de Israel. Mashiach, depois de fechar o rolo e devolvê-lo ao responsável na sinagoga, ele se sentou e todas as pessoas naquele lugar fixaram os olhos em Yeshua. E então Yeshua disse, Lucas capítulo 4, versículo 21, hoje, como vocês ouviram a leitura, esta passagem do Tanar foi cumprida. Desde o princípio, Yeshua sempre soube quem ele é. Você também precisa saber quem você é diante de Hashem. Nós fomos chamados para sermos servos de Hashem através de Yeshua. Separados deste mundo para fazer o serviço de Hashem. E trazer para essa terra o seu reino, a sua mishpat, muito mais amplo do que apenas justiça. Shemot capítulo 19, versículo 6a. E vocês me serão um reino de Kohanim, uma nação separada. Para nós sermos um reino de Kohanim, é necessário sermos ungidos para isso. Resgalos capítulo 1, versículos 5 e 6. E de Yeshua, o Messias, Mashiach, a testemunha fiel, primogênito entre os mortos e o governante entre os reis da terra, a ele que nos ama, que nos libertou de nossos pecados ao preço de seu sangue e fez de nós um reino, isto é, Kohanim para Hashem, seu Pai, a ele seja a glória e o domínio para todo o sempre. Yeshua, somente Yeshua tem autoridade e poder, provenientes e autorizado por Hashem, para nos ungir. E Yeshua deseja fazer isso com as nossas vidas. Nós temos acesso a elementos, a esses elementos com poderes sobrenaturais deixado por Hashem através de Yeshua, um ungido que deseja nos ungir. E para isso, nós precisamos estar prontos. Existe um segredo oculto em cada um dos elementos utilizado para preparar este óleo, especialmente sagrado, o óleo para ungir a vida de uma pessoa para o serviço de Hashem nessa terra. Uma mensagem importante e apropriada para os nossos dias. O elemento mais abundante neste óleo de unção é o próprio azeite. Yeshua trata o azeite como o elemento da produção de luz na parábola das 10 virgens. Um elemento essencial para podermos encontrar com Yeshua. Recebemos essa provisão de azeite quando nós obedecemos às instruções de Hashem, quando seguimos as escrituras sagradas, quando oramos, quando estudamos as escrituras, quando fazemos o serviço de Hashem da forma que Ele estabeleceu. Quando guardamos o Shabat e todas as demais festas de Hashem, todas com um propósito extremamente importante para a nossa vida. Quando fazemos o serviço de Hashem na nossa casa, o shaharit da manhã, o fechamento no final do dia, o serviço como está sendo feito hoje nesta sinagoga,
e não podemos permitir perder as nossas reservas, deixando de obedecer às instruções de Hashem, ou até pior, com buracos e brechas na nossa vida. Na parábola das 10 virgens, 5 delas, sábias, levaram suas candeias acesas e mais uma botija de óleo extra, de reserva, registrado ali. Porém, as outras 5 só levaram a lâmpada acesa, sem nenhuma reserva. Matitiarro Mateus, capítulo 25, versículo 8 e 9. As imprudentes disseram às sensatas: deem-nos um pouco de seu óleo, porque nossas candeias estão se apagando. Não, talvez não haja o suficiente para vocês e para nós. Comprem óleo para vocês. Precisamos ficar atentos, porque mesmo que não tenhamos brechas na nossa vida para perder o óleo sagrado, nós podemos encontrar pessoas no nosso caminho que desejam tirar a nossa reserva. Principalmente diante das suas necessidades e carências. Em uma época onde as trevas cobrem toda a terra e a escuridão cobrem os povos. Precisamos ter óleo na nossa lâmpada e óleo de reservas em vasilhas apropriadas através de Yeshua. E não podemos permitir que as nossas reservas sejam consumidas. Precisamos ter coragem e definir limites, fazer como as 5 virgens sábias fizeram ao dizer não, não tenho como te ajudar nessa questão, para que não falte para você e para mim. Irmãos, a nossa luz é inegociável. Pagamos um preço elevado para seguirmos nesse mundo, para conseguirmos o óleo de Yeshua. O tempo todo nós somos questionados, até pelos nossos parentes e familiares. Muitas vezes até rejeitado, porque escolhemos seguir no caminho estabelecido por Hashem através de Yeshua. Não permita você que o óleo que Yeshua colocou sobre a sua vida se acabe. Esteja pronto, tenha sempre uma reserva, em nome de Yeshua. Se afaste das coisas que te afastam do Senhor. Se houver combustível, Yeshua enviará o seu poder, o fogo que nos acenderá, para que brilhemos nesse mundo tenebroso. Yohanan, o imersor, nos ensinou sobre isso. Lucas capítulo 3, versículo 16b. Ele os imergirá na Ruach HaKodesh e no fogo. A responsabilidade de ter óleo é nossa. Yeshua proveu fogo. Que sejamos acesos e que tenhamos sempre óleo de reserva e que estejamos atentos para que outras pessoas não queiram consumir as nossas reservas, principalmente através do WhatsApp. Um outro elemento importante é a mirra. Cantares, capítulo 1, versículo 13a. O meu amado é como uma bolsa perfumada de mirra.
A mirra sempre esteve associada com uma vida de Yeshua, que foi presenteado no seu nascimento. Matitiarro Mateus, capítulo 2, versículo 11b. O presentearam com ouro, incenso e mirra. Yeshua também foi ungido após a sua morte. Yohanan, capítulo 19, versículo 48. Eles pegaram o corpo de Yeshua e envolveram em faixas de linho com as especiarias. Essas especiarias, mirra e aloés. Segundo a prática do sepultamento dos moradores de Judá naquela época. A mirra é um elemento de purificação que deve permanecer em nós. Onde quer que nós estejamos. Deve marcar as nossas vidas, como marcou a vida de Yeshua nesse mundo. De seu início até o final. Ainda que tenhamos de passar pela morte, a memória de quem nós somos, a quem pertencemos, deverá permanecer e nunca deve ser apagada de sobre a terra, como aconteceu com Mashiach Yeshua, onde muitos lamentaram a sua morte sem compreender o processo da sua ressurreição. Dessa forma, deve ocorrer com todas as pessoas que passaram por um novo nascimento através de Yeshua. Yeshua, o nosso modelo. A mirra é um dos grandes sinais na vida e morte de Yeshua. E é oferecida a nós. O perfume agradável de Yeshua possui uma parte de mirra, juntamente com nardo, que tenhamos em nós este perfume agradável no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso proceder, no nosso pensar. Que esse perfume possa ser sentido por todas as pessoas ao nosso redor. Com poder de purificação, limpeza. Um outro elemento, a canela aromática desse óleo sagrado, utilizado também para ungir ali, possui um aroma, um cheiro específico e um gosto adocicado, bastante utilizado nas culinárias. Enquanto podemos sentir o perfume da mirra no ar, até uma certa distância, a canela tem uma ação interna sobre o corpo de uma pessoa, com propriedades anti-inflamatórias e curativas. Isso nos ensina que a ação desse elemento, a canela aromática no óleo sagrado, tem como propriedade adoçar o que estava amargo, trazer sobre nós a cura de dentro para fora, limpar e restaurar as feridas internas, onde os olhos não podem enxergar, deixada pelas experiências ruins do mal nessa terra. Que possamos permitir que Hashem, através de Yeshua, derrame sobre nós a sua restauração, a sua cura, de dentro para fora, em um mundo que tem enfermado as pessoas de dentro para fora, principalmente com informações, desinformações, que tem produzido medo, terror, pânico. As pessoas estão morrendo de medo. E em muitos países no mundo não tem mais papel higiênico. E essa onda de desinformação pode acabar de forma repentina com outros papéis.
entre eles o papel moeda. Preste atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Hashem, porque a confiança vem pelo... Então ouça. Para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável. A cana aromática, conhecida também como cálamo ou lírio dos charcos, outro elemento escolhido por Hashem, uma planta que nasce nos charcos, no meio do barro, e mesmo estando em contato com essa sujeira, essa planta não se contamina e segue produzindo flores, cujas folhas, quando esmagada, produzem ali um óleo aromático. Uma porção da unção que Yeshua derramou sobre nós possui a cana aromática, então que possamos viver, se necessário for, em meio a situações desconfortáveis e extremas, sem nos contaminarmos com o meio e que possamos seguir produzindo o nosso melhor. O que fomos chamados para fazer, com um aroma agradável, exalando um bom perfume diante de Hashem. Que nós sejamos um modelo de esperança na vida de outras pessoas que têm sido assoladas nessa terra pelo medo, pelo terror, pelo desânimo, pela falta de esperança. O último elemento, a acácia, é uma árvore que se desenvolve em lugares elevados. Esse elemento sobre nós nos ensina que devemos nos elevar diante de Hashem através de Yeshua, para não termos a nossa vida moldada por esse mundo. Assim como a acácia, nós só poderemos nos desenvolver se estivermos no alto, elevados diante de Hashem, para recebermos as suas instruções, as suas orientações. Tehillim, Salmos, capítulo 20, versículo 2, nas demais 1, na versão da UJB. Hashem ouve-te no Yom, no dia da angústia. O nome do Deus de Jacov te coloque no alto, fora do alcance de vírus, bactérias e de todos os seus inimigos, visíveis e invisíveis. Tehillim, Salmos 27, versículo 5. Pois no dia do mal, ele, Hashem, me manterá seguro, em sua sucá, no seu abrigo, de seu tabernáculo, me esconderá. Ele me elevará sobre uma rocha. Precisamos, principalmente agora, mais do que nunca, nos dedicarmos a sermos elevados diante de Hashem, para que essa água suja não nos arraste. Com tantas mentiras. E a escolha de permitir que Hashem nos eleve ao seu encontro é pessoal, é nossa e intransferível. A decisão é sua, é minha, é nossa. Entretanto, esse mundo deseja nos inclinar cada vez mais para as preocupações, para inquietações, para inseguranças, para um medo paralisante e assim perdermos o melhor de Hashem. Na Haftará, o profeta Eliarro foi usado por Hashem para determinar que seu nome fosse reconhecido pelo povo de Israel como o verdadeiro Elohim.
mas ele mesmo sentiu-se oprimido por forças desse mundo tenebroso, a ponto de desejar desistir da própria vida. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Vendo isso, Eliarro levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. Quando chegou a Beersheba, em Erudá, Eliarro deixou seu servo ali, mas ele prosseguiu mais um dia para dentro do deserto, até que chegou a uma árvore de zimbro. Ele se sentou ali debaixo da árvore e orou, pedindo a própria morte. Basta, disse ele. Agora, Adonai, retira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eliarro havia travado uma batalha imensa com os profetas do mal. E ali ficou tomado pelo medo, pela pressão e opressão, ameaças de Jezabel. Medo. Ficou debilitado, cansado e desesperançado até da própria vida. Irmãos, estamos falando do profeta Eliarro. Imagina as pessoas comuns, como nós. Para nós fecharmos, nesse mundo onde impera as incertezas, as pessoas têm sido conduzidas a tomar o verdadeiro. Preste atenção, isso é importante. Nesse mundo onde impera as incertezas, as mentiras, as pessoas têm sido conduzidas a tomar a verdade por falso, o verdadeiro por falso, e o falso por verdadeiro. Trocou-se os valores. Precisamos focar a nossa atenção na verdade. Hashem é a verdade. Hashem é Emet. Através de Yeshua, é o único caminho deixado por Hashem. Olhe e confie no Senhor. Do contrário, poderemos ser arrastados por informações cujo propósito é propagar o medo, propagar o terror, pânico na vida das pessoas, enredando-as em suas redes, principalmente as sociais. Sem Hashem é impossível conhecermos a verdade. Yeshua, a rocha ungida de Hashem para o povo de Israel, é o único caminho seguro para que toda a unção esteja ativa sobre a nossa vida, em todos os aspectos. Então, que possamos ser guardados, protegidos do que está ocorrendo na terra. Já começou e deve se intensificar. E vocês querem saber o que está ocorrendo na terra? Eu vou ler para vocês. Tehillim, Salmos, capítulo 2, versículo 2 e 3. Preste atenção o que está ocorrendo na terra neste momento, registrado pelo rei Davi. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos, juntos, todos eles, contra o Senhor e contra seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O mundo se levantou contra Hashem e seu ungido. Neste momento, estão tramando contra o Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor ri do que eles estão fazendo. Temos os registros
de que as pessoas não reconheciam que as obras que o Mashiach realizavam eram provenientes de Hashem. Uma loucura. Atribuíram essas obras ao mal, lamentavelmente. Muitos podem seguir sem reconhecer Yeshua e até quem somos diante de Hashem. Mas nós precisamos de todas as emanações da unção para perseverarmos em fazer o que as pessoas ungidas foram chamadas para fazer diante de Hashem, sem deixar a nossa posição, amparado, sustentado por orações, sendo um modelo onde nós estivermos, sobre a rocha ungida de Hashem, que está voltando para nós, Maranata. Precisamos nos firmar em nossa unção. Utilize você dela ou não, certamente você a recebeu, se nasceu novamente. Então, não aceite mentiras, não se desespere, renove suas forças, tenha paciência. Porque nós estamos juntos, todos juntos, unidos ao Mashiach e o Mashiach unido a Hashem. Maranata, que possamos ter as nossas forças renovadas a despeito de toda a informação que é propagada de mal nessa terra. Querem nos matar de dentro para fora, debilitar o sistema de defesa, nos enfermar com medo. E está denunciado que isso perca o efeito, pelo menos nas nossas vidas. Estamos juntos no Mashiach. Vamos manter a nossa posição de um Kohen em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador. No próximo Shabat, dia 21/3, será o último Shabat do mês 12 do calendário referência de Israel. Teremos duas parashiot, a parashá 22, Vaikel, ele reuniu, e a parashá 23, Pekudei, registros. Moshe adverte novamente o povo de Israel sobre a importância de guardar o Shabat, lembrando-os que, embora a construção do Mishkan seja de grande importância, o povo deveria parar os trabalhos e descansar no Shabat. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, Santo, Santo, Santo. Nos ajude a olhar para o Senhor, Pai. Confiar no Senhor. Saber que sobre nós existe uma lei diferente, Pai. A Tua Torá está sobre nós, do qual esse mundo tem rejeitado. A última palavra sobre a nossa vida vem do Senhor. Nos ajude a confiar. Nos ajude a ser um modelo. Se necessário for, Pai, nos ajude a nos refugiar, nos esconder na rocha sólida que Yeshua nosso Mashiach, para que tenhamos a nossa vida preservada, para que muitas pessoas, Pai, possam de alguma forma ser alcançada pelo Senhor através da nossa vida, como modelo do Mashiach nessa terra em caos. Nós dependemos do Senhor. O Senhor não definiu, o Senhor não criou essa terra do jeito que ela está, se tornando torro vavorro. Mas estamos aqui. Dependemos de Ti e no Senhor nós confiamos. Não nos deixe. Sem o Senhor,
Nós não temos o que fazer, não temos para onde ir. E reconhecemos que sucumbiremos. Mas o Senhor tem nos guardado, protegido e nos livrado. Nos ajude. Ó, bondoso de Israel. Bexem Yeshua Mashiach. Que assim seja, que assim seja.